meio difícil do governo atender, porque o governo está no limite prudencial faz tempo, e não está no limite prudencial, isso fere a lei de responsabilidade fiscal. O próprio Tribunal de Contas não permite concurso, teve um termo de ajuste entre o governo há uns 2 anos, e o que eles permitiram foi concurso para saúde, educação e segurança, né? Para essas áreas. Fora essas áreas, ninguém, certo? Mas o governo pretende fazer nova solicitação, sentar na mesa do, mostrar que realmente a situação do IPERN é uma situação dramática, né? Com relação a servidor. O segundo pedido da greve lá, a reivindicação, é sobre um reajuste da tabela salarial. Esse reajuste da tabela salarial, nesse governo, o governo de Fátima Bezerra, já foi concedido lá para o IPERN o auxílio alimentação, foi concedida a elevação de letras de 2016, 2017 que estavam parados lá, novas letras 2018, 2019 e um aumento de 15% na tabela, certo? Então isso já foi concedido lá, o servidor achou que não estava contente, né? E esse é um dos requisitos da paralisação também. Patrícia, depois eu queria só falar um pouco mais da greve, mas complementar antes não, de passar eu queria saber exatamente, que a gente já passou um pouquinho pelas reivindicações da greve, queria que você pontuasse as reivindicações dos servidores. Hoje a reivindicação são 2, né? Seria o concurso público e a questão da correção da tabela salarial. São esses 2 pontos que os grevistas estão pedindo, né? E esse é o motivo da greve. São quantos servidores atualmente no IPERN hoje? Servidores em atividade tem 79 servidores, certo? Isso é um quadro muito pequeno, super reduzido, né? Seria o ideal? O ideal seria 200 servidores, né? Então, no mínimo, a gente deveria ter 150 servidores. Eu estou falando do estado todo, do IPERN do estado todo, né? Então, esses servidores, até mesmo porque a demanda do IPERN, você imagina, nós já tivemos 300 servidores, quando o IPERN cuidava só de pensão. Hoje nós temos pensão e aposentadoria, certo? De 2017 para cá, o IPERN passou a ser responsável pelas aposentadorias, aí em torno de 50 mil que já existia. Hoje a gente tem 58 mil benefícios para cuidar, e o nosso contingente ele caiu de 280 a 300, ele caiu para 80 servidores. Você falou em correção da tabela salarial. O que é isso em termos de percentual? É aumento de salário? Aumento de salário. Aliás, no serviço público se chama salário, é vencimento. Vencimento, é verdade. O serviço público, ele tem uma nuance que eu particularmente não consigo entender, né? A Constituição Federal, ela estabelece que o poder público tem que dar um aumento anual às categorias, um aumento geral. No estado do Rio Grande do Norte, a última vez que isso aconteceu foi em 1995. E de lá para cá, esses aumentos passaram a ser pontuais, por categoria. Isso causa uma disparidade muito grande entre as categorias. Porque a categoria com mais poder de pressão, ela leva mais. E aí falta para as outras. Às vezes tem categoria que não tem nada durante muito tempo, certo? Aí fizeram um plano de cargo, né? O plano de cargo do IPERN, ele é de 2006. Essa tabela, ela é praticamente de 2006. E os reajustes que foram dados nela foram aqueles reajustes de salário mínimo. Então, todas as categorias reivindicaram agora uma correção salarial. O governo disse, olha, não tem condição. Vai ser 15% linear. Isso. E quando a lei foi publicada, não foi bem assim. Teve categoria que realmente teve uma revisão de tabela, certo? Então, isso causou essa revolta, e o IPERN resolveu fazer essa paralisação porque não teve a tabela dele reajustada além dos 15%, né? E o que é esse além, só para ficar bem claro para o nosso ouvinte? Todas as tabelas estavam lá com determinado valor. Certo? Além dos 15, o que seria então essa tabela foi dada os 15% para todo mundo. Algumas tabelas foram corrigidas além disso. Então teve categoria que ficou com 30, com 23, com 28, entendeu? E a do IPERN, ela foi os 15. Ela foi os 15. Então o IPERN se sentiu injustiçado, né? Certo, mas o que seria o adicional? Isso aí seria em torno de 30%. Seria em torno de 30%, 35% é o que eles reivindicam, para que essa tabela ficasse adequada aos outros planos de cargos. Então 15 mais o restante. 15 mais o restante. Até 30 ou 35. 30 ou 35. Entendi agora. E agora vou passar aqui para saber sobre a prova de vida, que é uma das mudanças, não é? O que é que mudou, que ela agora não vai mais ser necessária a pessoa se deslocar para fazer fisicamente essa prova de vida, não é isso? Como é que será feita, e com esses servidores em greve, como é que vai ser prestado esse? Os regimes próprios, né? Do regime geral, que é o INSS, parece que eles já desenvolveram lá alguma tecnologia nesse sentido.
A gente está trabalhando nessa tecnologia, até a empresa nos prometeu que até setembro traria o piloto para a gente testar, que é do servidor poder fazer essa prova de vida à distância. Em então, casa, por exemplo? Em casa, ele faz pela internet e tal, reconhecimento facial. Mas nós não temos ainda esse sistema. Então, o nosso sistema de prova de vida, ele é presencial. Mas continuará sendo presencial até o final do ano? Até ou o final vocês do têm ano. a possibilidade de levar algum servidor até a casa da pessoa? Até a casa do idoso? Já existe essa possibilidade. Aqueles casos que o recadastrando, né, ele tem dificuldade de locomoção. Então, se ele tem dificuldade, ele não tem condição de se locomover, então ele faz por procuração, alguém vem fazer da família por procuração, e aí uma equipe vai até a presença dessa pessoa, onde ela estiver, né? Mas então, no geral, aqui continua fazendo esse recadastro presencialmente. Aqui continua presencial. E tem um prazo até o final do ano, não é isso? Para que esse sistema funcione assim agora? Até o final do digital? ano, para que ele essa é a promessa, né? Até o final do ano ele passar a funcionar via internet. E aqui? Como é que está? O senhor acredita que até o final do ano vai ter condições de atender dessa forma? Olha, isso não é fácil, né? Porque isso é um sistema. Até agora, que eu saiba, eu só penso que conseguiu fazer isso foi o Ceará. O Ceará, ele já conseguiu desenvolver o sistema. A gente, inclusive, já fez contato, né? Para ver a possibilidade até de aderir ao sistema deles, que já existe, certo? E enquanto a empresa estuda o que fazer, né? Como fazer o sistema daqui, a gente está conversando com eles, porque quando disser, olha, a gente pode fazer e o valor esse, a gente vai comparar custos, né? Então, nesses custos, claro que a gente vai optar pelo custo menor. O recadastramento é a prova de vida. É a prova de vida, o recadastramento é a prova de vida. E todo servidor, aposentado ou pensionista precisa fazer. Precisa fazer. Corre isso. Se atrasar, Nereu, com quanto tempo a pessoa tem para regularizar essa prova de vida ou recadastramento? O atraso a gente aguarda 2 meses. Vamos dizer, pessoal de março. Então, o pessoal de março não veio em março, né? Quem faltou em março, a gente paga a folha de abril, em maio suspende 50%, e se a pessoa não comparecer, aí em junho suspende 100%. É bom que não chegue a qualquer tipo de suspensão, né? Não, eu tenho 2 meses. Não. Tem que se apresentar no mês, no né? mês, tem que se apresentar no mês. Tem que se apresentar no mês. Nereu, eu queria aproveitar agora a sua vinda aqui para a gente analisar os impactos da reforma que foi feita aqui na Previdência Estadual. Foi muita polêmica, porque os estados tiveram que se ajustar, aliás, não só os estados, os municípios também tiveram que se ajustar ao que foi aprovado em Brasília, no Congresso Nacional. E eu queria saber como foi o impacto? Foi positivo mesmo? Vocês atingiram objetivos? Olha, foi positivo. A questão de atingir o objetivo, a gente tem que dividir isso aqui em 2 partes, né? Atingir o objetivo de previdência seria sanear a previdência, e isso é impossível, né? Um estado que ele teve a sua previdência por anos sucateada, e sobretudo nos outros 2 governos, né? Quer dizer, o último valor de reserva que a gente tinha foi utilizado nos 2 governos anteriores, e daí deixou-se um déficit de mais de 100 milhões por mês. Então é claro que não tinha como você sanear isso numa medida, numa reforma. Mas pelo menos os impactos dessa reforma, ele elevou, nós estávamos com um déficit de 150 milhões, e aí isso diminuiu 30 milhões, ou seja, o impacto financeiro da reforma, ele gerou um recurso a mais de 30 milhões para a Previdência, certo? E, de certa forma, brecou o avanço desse crescimento, porque esse crescimento ele vai até 2035, né? Então, com essas mudanças de Previdência Complementar que foi estabelecida, a questão dos redutores, a questão... O aumento de alíquota também, né? Exatamente, o aumento de alíquota, a forma de cálculo que alterou também, dos benefícios, então isso... Idade, né? A idade, então tudo isso deu São várias medidas, né? Várias medidas, então isso segurou um pouco o avanço, né? Isso breca um pouco o avanço desse crescimento. Mas, pelo jeito que você está falando, outras reformas serão necessárias. Você mesmo, em declarações anteriores a mim, falou dessa necessidade. Não tenha dúvida. Previdência, independentemente de onde ela seja, em qualquer parte do mundo, ela precisa ser revista pelo menos a cada 5 anos, né? A cada 5 anos? A cada 5 anos, né? Porque a cada 5 anos você tem a melhoria da expectativa de vida, né? A expectativa de vida aumenta, isso tem uma diferença enorme na Previdência, certo? E a gente tem os problemas financeiros, mercado financeiro e outras coisas mais, que tudo interfere na Previdência, certo? Então, qualquer coisa, o aumento de idade no Brasil, se você pegar a lei de 1953, que é a lei 920, que era o Estatuto do Servidor do Estado, lá já dizia que a aposentadoria era
aos 60 anos de idade homem, 55 mulher. Naquela época, 1958, a expectativa de vida aqui era 47 anos. Hoje ela é de 72 anos e continuava a mesma idade, continuava lá a mesma idade. Então, é óbvio que isso ia dar um estouro, como deu na Previdência, né? Então, as reformas são necessárias. Não só isso, né? Pois é, claro, idade, exatamente, claro. A gente associada a má gestão. Tem outras corrupção, tem muita coisa desse sistema pressionando aí, né? E agora, depois da emenda 103, que foi a emenda federal, que foi em 2019, certo? Como ela desconstitucionalizou, ela tirou da Constituição, então essa reforma pode ser feita por lei, certo? Você é um especialista em Previdência, servidor de PERN, né, desde o início, muito tempo. Eu lhe pergunto, as pessoas hoje, no caso do servidor, correm o risco de ficar sem aposentadoria, sem o benefício? Eu estou falando numa projeção de futuro. Olha, corre o risco de ficar sem benefício, né? Porque esse risco, ele é mitigado no momento em que a própria Constituição diz que todas as insuficiências financeiras que houverem na Previdência, o Tesouro cobrirá. O Tesouro sou eu, você, todo contribuinte, né? Hoje o Tesouro Estadual, ele já é obrigado a botar mais de 100 milhões mensal dentro dessa folha, porque a arrecadação que o IPERN tem hoje não dá para cobrir a folha que ele paga, certo? Então isso tem um déficit de mais de 100 milhões. Então a Constituição está dizendo lá que cobre, certo? Então o risco vai ser esse, mesmo que o servidor não deixe de receber, mas isso vai sair lá do Tesouro, então isso impacta lá em estrada, educação, saúde, seria dinheiro que poderia estar sendo aplicado nesses outros âmbitos. Patrícia. Sim, então nós temos aí a necessidade de futuras revisões, né? Sim. Você não tem dúvida. Tem uma pergunta aqui da jornalista Rosali Arruda Câmara, está perguntando o seguinte, pergunta o Nereu, por que é que o duplo teto dos aposentados por doenças graves ainda não foi implantado? Isso foi aprovado no ano passado por iniciativa do próprio governo. Explica pra gente aqui isso. Olha, essa lei ela ainda não foi sancionada, né? A gente tem que aplicar, a gente está esperando a sanção dela. Ela foi aprovada, mas não foi... ainda não foi sancionada. Foram vários projetos de lei que foram aprovados na época e alguns não foram, ela ainda não foi sancionada. Explica pra gente o que é esse duplo teto dos aposentados. O duplo teto é o seguinte, até a emenda 103, até 2019, o servidor portador de doença incapacitante, o servidor aposentado e pensionista, que fosse portador de doença incapacitante, ele estava isento de contribuir com a Previdência até o valor do dobro que é pago pelo regime geral de benefício. Esse valor hoje é 6.400 e alguma coisa lá. Então até 12 mil e tanto ele estava isento. Com a retirada dos estados de dentro da norma federal, e que cada um fizesse na sua capacidade, no estado do Rio Grande do Norte a capacidade chegou só a 3.500. Ou seja, aquele servidor aposentado e pensionista portador de doença incapacitante, ele está isento de contribuir para a Previdência até R$3.500. A governadora Fátima achou que realmente era um valor muito baixo e isso submeteu a uma proposta de lei à Assembleia, sugerindo a dobra desse valor, 3.500 mais 3.500, né? E aí é exatamente essa dobra de que ela fala, que foi aprovada, a gente está esperando a sanção para mandar implantar. Perfeito, mas vai sair logo isso? Vai sair Deve logo. ser logo. Vai sair logo. Só para a gente encerrar, tem reunião com os grevistas, já são 8 dias de greve, são uma semana, né? Mais de uma semana de greve dos servidores do IPERN. Quais os próximos passos e qual é a sua expectativa para o fim da greve? Existe um comitê, o governo formou um comitê permanente de negociação com os sindicatos, né? E essa negociação é direta com esse comitê. A presidente desse comitê é a secretária de administração e ele também é composto, Raimundo Alves, que é o secretário e tal, certo? Então é esse comitê que vai negociar com a categoria. A minha expectativa é que essa greve se encerra até terça-feira. Terça-feira da semana que vem. Eu queria agradecer Nereu Linhares, ele que é presidente do IPERN, Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Norte. Boa sorte, Nereu. Obrigado, Nereu. O IPERN é que agradece, amigo. Estamos à disposição. Obrigada. Valeu, gente. Fernanda Araújo. Um abraço, Patrícia. Até amanhã. Até amanhã. Você ouviu na Jovem Pan Natal. Jornal da Manhã Natal. Jovem Pan Morning Show. Quer começar o dia bem e por dentro de tudo que rola? Jovem Pan Morning Show. Então você